Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos juntos, reunidos, numa manhã como esta, manhã gloriosa, manhã de ressurreição, uma manhã de Páscoa, né? Uma coisa que nós temos, o profeta nos disse que Jesus nunca nasceu no 25 de dezembro. Ele nunca poderia ter nascido em dezembro, né? Mas uma coisa o profeta nunca disse. Ele nunca disse que ele não poderia ter morrido em abril, ou em final de março, ou em abril. E ele colocou esses 2 meses como o nascimento também, né? Entre março e abril é o tempo em que as ovelhas parem, né? É o tempo que dão a luz. É tempo que Israel, os céus estão abertos. Então o profeta nos dá essas pepitas para nós. E é uma realidade, né? Ele vive. Pena que muitos não conseguem transparecer isso nas suas vidas. Muitos vivem em uma desilusão total, mesmo na sua cabeça, achando que estão fazendo um serviço para Deus, mas por outro lado, quando olha-se os frutos, eles veem que não estão fazendo para Deus, estão fazendo para si mesmos. Aqui eu tomei uma escritura para que pudéssemos ler nesta manhã, saindo um pouquinho do tema da exposição, mas logo retornaremos, apenas só para uma meditação. Quando aquelas mulheres foram até o sepulcro, né, para ver o corpo de Jesus, para ver se ainda estava ali, se estava tudo em ordem. Elas sabiam que o sepulcro estava lacrado. Por que elas foram lá? Havia uma expectativa. O profeta disse que esta é o que nós precisamos criar e ter em nossas vidas. Uma expectativa de algo. As pessoas estão com expectativas na segunda-feira, no que vão trabalhar, no que vão ganhar. Se segunda-feira vão ter um aumento, se segunda-feira vão ser mandados embora. Se segunda-feira vai ter algum problema para ser resolvido. Essa é a expectativa das pessoas. Nunca é a expectativa daquele glorioso dia do nosso arrebatamento. Ao vermos isto no natural, mostra que no espiritual nunca aconteceu. O natural representa o espiritual, tipifica, né? Se você não vive como está lá, você nunca vai estar. Se você não vive como estar lá, você nunca estará lá. Aquelas pessoas, mesmo saindo do Egito, mesmo vendo Deus abrindo de todas as formas, abrindo as portas, abrindo o mar vermelho, dando comida para eles, dando água quando eles tinham sede, curando eles. Quando por causa do pecado que eles mesmos buscaram com suas mãos, a desobediência, trouxeram sobre si a praga das serpentes no deserto. Eles vendo tudo isso, e Deus mandando Moisés, levanta uma serpente de haste, de bronze lá, e todo aquele que for picado, somente olhar para a serpente, aquele será o suficiente para ser curado. Mesmo eles vendo tudo isso, eles nunca viveram como estivesse dentro da terra prometida. Por quê? Porque eles foram tombando no meio do caminho, eles foram morrendo no meio do caminho. Aquilo nunca foi uma realidade para a vida deles. É duro essas palavras que estamos falando, mas é uma verdade. Separação total. Todos estão. Nossos pais comeram lá o maná no deserto e todos estão mortos. Separação total. Então hoje nós olhamos para isso. O diabo ele coloca tudo na sua vida. Ele coloca
um almoço de Páscoa com a família. Ele coloca tudo para tirar o seu real intuito. Não porque seja hoje um dia de Páscoa, que hoje seja como um qualquer outro dia. Que as pessoas possam entender o real do que aconteceu em um dia como esse. E por causa do que aconteceu num dia como esse, é que estamos aqui, livres. Livres do pecado, livres da morte. Porque aquele que está lá do outro lado, ele tem o mesmo sentimento que Paulo diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Ele não tem medo da morte. Aquilo que era difícil para as pessoas compreenderem e entenderem, ver isso na vida de Paulo, hoje tornou-se uma coisa corriqueira. Não é normal para as pessoas. Porque todos falam que não tem medo da morte, mas quando a coisa bate, e ele desespera. Quando o médico diz: não tem mais jeito, ele se desespera. Então, ter o real sentimento que Paulo teve, ter o real objetivo que Paulo teve, está muito além do que nós podemos imaginar. Quando Paulo ele disse que ele podia desafiar a morte, ele também disse que o viver para ele era Cristo. O viver para ele é Cristo. E morrer para ele era vantagem. Tanto faz como tanto fez. Ele diz: a vida que vivo eu, já não vivo eu, mas Cristo. Se Cristo vivesse na vida das pessoas, as pessoas se portariam, olhariam diferentemente. Não sentiria ódio de ninguém, não sentiria raiva, sentiria amor. Por mais que blasfemam de você, por mais que te açoitam, por mais que te injuriem, né? Injurem, né? Façam injúria sobre você, você apenas ama, você tem dó, pena. Não quer dizer que você seja além ou acima ou melhor, não. Porque é o mesmo sentimento que teve em Cristo. Que Deus possa nos ajudar a entender essas coisas, a compreender e saber o que realmente Ele vive em nossas vidas, e através de cada um de nós Ele se faz revelar hoje. Ele se fez revelar através do seu mensageiro, e hoje Ele se faz revelar através da sua esposa aqui na terra. Então, se você é uma esposa, porte-se como tal. Se você é uma esposa, porte-se como tal. Quando há uma convocação para comparecer na presença do rei, compareça, não faça como Vasti, que menosprezou, e por causa disso, ela perdeu a sua posição como rainha. O profeta diz que é um paralelismo. E o que é fazer-se presente na presença do rei? É estar no culto, fisicamente falando? Não. Isso que acontece no físico é nada mais, nada menos do que um reflexo do que já tem acontecido no espiritual, no âmago da sua alma. Para você não é nenhum sacrifício. Embora a palavra diz que o culto é um sacrifício, mas para você não é um sacrifício. Para você é um prazer comparecer na presença do rei. Para você é um prazer vir ter companheirismo com os seus irmãos. Para você é um prazer ouvir a palavra de Deus. Para você é um prazer adorar no domingo de ressurreição. Para você é um prazer realmente demonstrar ao mundo que Ele vive em você. Embora o mundo diga: olha, quanto lugar melhor para se estar hoje, humanamente falando, sim. Na beira de um rio, numa família, num churrasco com a família, num almoço. Aliás, é domingo de Páscoa. O que a Páscoa tem a ver com almoço? O que Páscoa tem a ver com confraternização? Se realmente eu entendesse o que era Páscoa, olharia com outros olhos. Não é um dia de comemoração, mas é um dia de adoração, um dia de gratidão a Ele.
porque é através do que ele fez é que nós estamos aqui. Vamos todos nos colocar de pé. Damos boas-vindas aos irmãos que estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. São Mateus 28 diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Nós vemos que houve dois terremotos. Um terremoto na crucificação e outro terremoto na ressurreição. O terremoto da crucificação, os sepulcros se abriram. Guarde isto. O terremoto da crucificação, os sepulcros se abriram. Tivemos dois terremotos. Um de grande escala, de 64. Tivemos um em 65. Pois pesquisem. Vou falar mais sobre isso. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e removendo a pedra da porta, sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Senhor Deus, obrigado, Pai, por nos conceder a visão espiritual da real ressurreição. Não somente esta ressurreição histórica que está aqui nas Sagradas Escrituras, mas uma real ressurreição de hoje. Um real programa divino que nós estamos vivendo. Porque muitos sabem disso e creem naquela ressurreição ali, mas poucos sabem do que tem acontecido nesse tempo final. Nós lemos isto, ó Pai, como parte de nossas vidas, porque foi ali, ó Pai, que Tu tomasses as chaves da mão de Satanás, Tu nos livrastes da morte, Tu nos livraste do destino que era o inferno. Por isso a morte perdeu o seu aguilhão, por isso a morte perdeu a sua vitória sobre cada um de nós. Foi por amor, foi pela Tua obra que Tu realizaste ali na cruz do Calvário, e ressuscitando no terceiro dia, trazendo consigo, ó Pai, os santos do Velho Testamento. Ó Deus bendito, nós temos visto o que tem acontecido agora nesse tempo final. Por isso, ó Pai, nós podemos clamar com toda a nossa voz e nosso fôlego, porque Ele vive, ó Deus bendito. Muito obrigado, ó Pai, pela redenção realizada ali na cruz do Calvário sobre cada um de nós, fazendo-nos dignos para a Tua presença, para aquilo que Tu já tinha preparado para cada um de nós, nesse tempo do fim, que era aquela união invisível da noiva com o noivo, que é o casamento que tem acontecido, ó Pai. Muito obrigado, Deus bendito, em nome de Jesus Cristo. Abençoe a cada ajuntamento dos Teus filhos, que estão reunidos em diversos lugares, para assim como nós, ouvir de Ti aquilo que tem necessidade. Ajuda aos Teus filhos, aqueles que têm estado posicionados e aqueles que têm estado desposicionados, que através do Teu Espírito Santo, não manivela de um homem, mas o puxar do Espírito Santo, possa colocá-los em posição para aquele grande dia do nosso arrebatamento. Esta é a nossa oração e o nosso pedido,
Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar? Eu sou o sangue. Vamos cantar este louvor com toda a nossa alma, todo o nosso coração. O preço que eu não poderia pagar, Ele pagou. Glória a Deus. Sou feito do sangue. Desceu Da de sua glória e veio habitar entre nós. O Rei se tornou servo e padeceu em meu lugar. A dívida que o homem não podia pagar, a crueldade do pecado custou a sua vida. Cordeiro Santo de Deus, és Emanuel, verteu seu sangue na cruz para me resgatar, e através de Jesus hoje tenho a vida eterna. Sou feito do sangue, eu sou do sangue. Sou de uma linhagem inadulterada, pura e real. Sou feito do sangue, eu sou do sangue. Comprado por um preço do Calvário, pelo sangue de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Ti, ó Pai. Quando sabemos que a graça e a misericórdia se estende através da Sua esposa nesta terra, ó Pai. De Jesus Cristo tem estado aplicado em cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, é a única forma de obter a graça e a misericórdia. A dívida que o homem não podia pagar, a crueldade do pecado custou a sua vida. Cordeiro Santo de Deus, és Emanuel, verteu seu sangue na cruz para me resgatar, e através de Jesus hoje tenho a vida eterna. Sou feito do sangue, eu sou do sangue. Sou de uma linhagem inadulterada, pura e real. Eu sou do sangue,
comprado por um preço do Calvário, pelo sangue de Jesus. Fui comprado por um preço no Calvário, pelo sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Como é bom, né, poder cantar aquilo que você sabe, cantar aquilo que é uma realidade na sua vida. Muito bom, como é bom isso. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Nós estamos falando sobre uma exposição das 7 eras. O que não poderíamos deixar de citar é que numa data como esta, domingo de Páscoa, após um ato na sexta-feira e crucificaram o Senhor Jesus Cristo por primeira vez, e no domingo pela manhã ele ressuscitou, nós sabemos que há uma segunda crucificação. Infelizmente, há uma segunda crucificação, que poucos sabem sobre isso, a não ser os revelados. Por isso, quando o profeta pregou a mensagem, a acusação, ele diz: eu acuso esta geração por crucificar a Cristo por segunda vez. Houve uma segunda crucificação. E esta crucificação é por rejeitar a palavra do dia em que você está vivendo. Eles rejeitaram a palavra, e a palavra foi feita carne, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ali, São João 1 nos deixa bem claro isso. E hoje, novamente, a palavra se fez carne. Eita glória! Poucos vão poder entender o que eu estou falando. Mas a palavra se fez carne e habitou entre nós novamente, através da revelação prometida para o tempo do fim. Não mais um corpo, aquele corpo Jesus, mas sim através do corpo palavra, para que ele pudesse unir com cada um de nós. Então a palavra se fez carne novamente no tempo final, porque a segunda vinda de Cristo é uma realidade. Já é um ato consumado, não é um ato futuro, é um ato consumado. A segunda vinda de Cristo já se deu. Ele desceu, ele saiu do trono do Pai para tomar posse do seu próprio trono aqui na terra. Por isso que onde ele está, o sangue está. E se ele está em mim, está em você, o sangue está em você. Você é o sangue. Você é a graça, você é a misericórdia para essa terra. Citações incisivas que Satanás, ele vai colocar na sua cabeça ao contrário do que nós estamos falando. Ele sempre buscará mostrar você ao contrário. Não é assim. Somente leia a palavra. Não estou tirando isso da minha cabeça, não estou inventando. Eu não subi ao monte para orar, para jejuar, para Deus me revelar isso. Não. Eu fui revelado nisso apenas lendo a mensagem. Você foi revelado nisso por ler a mensagem. Porque nela está contida tudo aquilo que nós temos necessidade. Toda a revelação. Não ficou nada por ser revelado. Não há nada. Tudo foi revelado através da voz do 7º anjo. Então hoje há uma crucificação de Cristo. Novamente. Que o Senhor possa nos ajudar a entendermos isso. E as pessoas estão crucificando a palavra hoje por segunda vez. Sabem de tudo. Hoje fazem jejum, hoje fazem oração, hoje vão para a igreja. Mas e amanhã?
Esqueceu tudo. Porque hoje foi o dia da crucificação. Assim o dizem, né? Então, eles fazem isso. É como eu sempre falo, as pessoas se apegam a datas nisso e tomam um espírito mundano. É um espírito mundano nisso. Se apegam-se a datas e daquilo ali fazem pronto. É o dia de adoração. Cristo não quer ser adorado num dia de Páscoa. Ele quer ser adorado todos os dias da sua vida. Você é o altar de Deus. Ele precisa estar aí dentro de você. Ele não quer ser adorado na igreja. Quem disse que você está indo adorar a Cristo lá na igreja? Você está mentindo. Ele não pode ser adorado na igreja. Qual a igreja então seria? Que ele seria adorado? Cristo não está na igreja, Cristo está na sua palavra, ele tem dito isso. Então a adoração perfeita a Deus tem que ser através da palavra. Custe o que custar, doe a quem doer, é a palavra, é a adoração. Quando se fala a verdade da palavra, do programa divino hoje, do tempo que nós estamos vivendo, isso traz crucificação. Quando nós falamos sobre uma vinda, quantos dos nossos irmãos do nosso lado que creem na mesma coisa que nós cremos, creem no profeta, que Deus enviou o profeta, não há dúvida para ele que Deus enviou o profeta, mas não, o anjo forte não desceu, nós estamos dentro de Laodiceia. Estão fazendo o quê? Estão crucificando. Quem crucificou a um simbolismo? Quem crucificou José? Quem vendeu José? Quem vendeu Jesus? Foi seus próprios irmãos. O paralelismo está aí, as pessoas não conseguem enxergar, estão crucificando. Quando Moisés feriu a rocha, está ali. Por causa disso ele não pôde entrar fisicamente à terra prometida. Porque no momento de fúria, no momento de raiva, no momento de nervosismo, ele fez o que Deus havia dito para não fazer. Que Deus mandou ele falar, ele não mandou ele bater, ferir. Isso reflete-se hoje. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna, mas eles não querem a vida eterna. E quando eu digo isso, não estou falando da denominação. Dói no coração quando fazemos declarações fortes como essa, mas eles não querem a vida eterna. Preferem os seus sistemas, preferem suas organizações. Quem somos nós? Pequenos? Da onde que nós viemos? Para dizer que está com a verdade? Eu não estou com a verdade está na palavra. É a palavra que está na verdade. E nós vimos ontem aqui que o mesmo erro daquela era de Sardes vem acontecendo hoje. E quando eu leio isso, irmãos, eu não posso deixar de comentar isso, porque isso é uma realidade. É uma realidade. Deus levantou Lutero ali naquela era de Sardes para trazer uma libertação, tirar o povo do jugo de Roma. E o que aconteceu depois? Eles tornaram para aquilo lá. Como um porco torna para a sua lavagem, como um cão torna para o seu vômito, assim eles têm tornado. Em 70 e alguma coisa, quando a mensagem chegou no Brasil, oh, que tremendo, que coisa tremenda. Um avivamento varreu a nossa nação, o nosso país. E o que é hoje? Quando tinham que estar muito mais avançados, se tornaram um sistema novamente. Voltaram para o coxo, do mesmo jeito. Hierarquias de homens. Aí tem aqueles dizendo, eu sou da primeira igreja batista. É o mesmo sentimento, não muda nada. Só da primeira, a mensagem chegou até nós em primeiro. E o que você está fazendo da mensagem hoje? Preciso trazer um lá de fora do sistema para poder falar as verdades para vocês.
Na página 228, olha aqui o que nós lemos ontem. 228, ele diz assim, ó. Encerrando os nossos comentários sobre este versículo, tens nome de que vives e está morto, eu não conseguiria deixar o suficiente marcado em você que esta era, embora trouxesse a reforma, foi mais severamente repreendida por Deus do que louvada. Porque ela semeou a semente da denominação que se organizou de volta à prostituta. Não foi a prostituta que semeou a semente. Não, não. Foi os luteranos que foram libertos de Roma. Semearam a semente da denominação. Por quê? Porque abraçaram o protestantismo. Vamos ver o que o profeta está dizendo aqui? Olha o que ele fala aqui mais na frente. Depois de Deus ter aberto uma porta de escape, olha aí. A mensagem, sai dela, povo meu, e não seja participante das suas imundícies. Depois de Deus ter aberto uma porta de escape, quando o movimento para fora da Igreja Católica aconteceu, não foi verdadeiramente espiritual como um todo, porém mais político. Mais político do que o espiritual. Vamos olhar para nós? Vamos olhar para o povo da mensagem? Vamos olhar para a nossa nação? Os grupos que saíram da denominação, a maioria deles onde estão hoje? Dentro da organização. Depois de 20, 30, 40 anos, crianças que nasceram na mensagem, nasceram no caminho da nova mensagem, da revelação da palavra, da revelação que Deus havia enviado a um profeta. Subiram ao ministério, chegaram ao topo de pastor, e hoje sai na internet dizendo, por que eu deixei a mensagem? Abandonaram a mensagem. Agora eu te pergunto, foi o mover de Deus que tirou eles de lá? Então Deus errou? Como pode Deus resgatar aquilo que não tem nada para ser resgatado? Como pode Deus tirar da semente aquilo que não tem uma semente? Foi quando eu postei essa semana. Que semente aqueles saduceus fariseus tinham? Íntegros na sua vida, íntegros. Ninguém podia acusá-los de nada. Sem pecado algum. No entanto, você está condenando o seu irmão, a sua irmã. Condenando o seu irmão, a sua irmã. Você está naquele mesmo espírito, que se você visse Jesus conversando com aquela prostituta, aquela mulher de má fama, você diria, que Jesus está perdendo tempo com aquilo ali não tem mais jeito não. Sabe quem é você? Os fariseus. Quem não tinha jeito era você, porque nunca teve semente, nunca teve algo lá para se identificar lá na eternidade. Mas aquela mulher caída ali, não importava as circunstâncias da sua vida, aquela mulher caída ali, ela tinha uma semente, aleluia! Ela pôde ser redimida, não importou a situação da vida dela. Mas vem os santarrãos da mensagem, né? Quem é você? Que não sei o quê, e bababá, irmãos, abra sua mente. Quando você vem com uma semente eleita de Deus, não é nada no mundo que vai tirar a eleição de você. Senão Deus errou, Ele escolheu errado, colocar sua semente. Queremos medir as coisas pela nossa ótica religiosa, ótica denominacional, a nossa visão religiosa, e não conseguimos ver nada do plano real de Deus. Diante de nossos olhos, nós começamos a medir as coisas pelo nosso entendimento, pela nossa visão, caída, defraudada. Não foi verdadeiramente espiritual como um todo, porém, mais político. Ora, se libertar do jugo religioso era muito bom. Na década de 70, 70 e tantos,
Se libertar do religiosismo, nossa, que coisa boa. E o que aconteceu? Politicamente falando. Vamos aqui. E aqui vai, eu sou da noiva sou. Depois, largaram a mensagem. Porque a mensagem nunca foi algo dentro, algo real dentro de si. Era uma coisa política. Quando eu leio isso, irmãos, eu estou lendo aqui na era de Sardes. Mas eu não consigo deixar de ver isso. Porque o profeta disse que no último dia, todos esses espíritos das eras estariam aí novamente. Então é bom nós olharmos isso para nós não errarmos. Eu posso me desviar do caminho. Eu posso chegar e dizer um dia, posso chegar aqui como uma pedra de tropeço e dizer assim, olha, tudo isso aqui é mentira, a mensagem é mentira, eu não creio mais nada disso, e você? Se você concordar comigo, vai mostrar que a palavra nunca me alcançou e nunca alcançou você. Mas se a palavra alcançou você, vai dizer, peraí, pastor, você está errado. Então tá bom, Deus te abençoe, até aqui eu vim aqui. Daqui em diante eu vou seguir agora, meu caminho. Porque eu creio na mensagem. Eu recebi algo especial de Deus. O que eu recebi não foi homem que me deu. Porque aqueles que receberam coisas de homem, ficaram no meio do caminho com os homens. Se eu estou aqui, eu não recebi coisa de homem. Não foi nenhum pregador da mensagem que veio pregar a mensagem para mim. Não foi nenhum pregador da mensagem que veio falar a mensagem para mim. É por isso que muitos olham para a gente até de travessado. Porque de que linhagem nós viemos? No entanto, o barco vai navegando. As ondas batem, já saiu um monte. As ondas batem de cá, já saiu outro monte. E nós estamos aí. Por quê? Porque quem nos chamou não foi homem, foi Deus. Quem revelou para nós não foi homem, foi Deus. E se Deus revelou para mim, eu não posso chegar à ideia do homem e aceitar a ideia do homem, não. Doa quem doer, mas a verdade tem que ser dita. Muitas vezes eu penso comigo depois, você está pegando pesado demais. Você está pegando demais. Às vezes as pessoas se afastam, ou as pessoas vão ouvir através da internet um culto desse aí, e não vai querer assistir o outro, porque você está batendo demais. Mas se for para a gente fazer um proselitismo, for para a gente ficar aí dando aguinha de leitinho para beber, está cheio de igreja da mensagem dando leitinho para beber aí. Maçãzinha, raspando a maçã para comer. Mas não tem ninguém servindo uma carne assada. E se você é um adulto espiritual, você tem que comer comida que sustância, que vai te dar a vitamina certa, que vai te dar a fé do rápido, porque o profeta diz que a fé do rápido está nas mensagens. Não estamos aqui brincando de igreja, eu não posso brincar de igreja. Eu não estou aqui brincando, perdendo o meu tempo, eu não estou aqui perdendo meu tempo. Não importa, pode não ter ninguém sentado nessas cadeiras, eu vou continuar falando, e quando Deus me der fôlego, eu vou continuar falando. Eu quero que Deus, se eu estiver errado, que Deus traga alguém para mostrar na mensagem para mim que eu estou errado. Gostaria muito de ser ajudado. Porque o caminho que nós temos tomado, irmãos, é o que eu tenho dito e repito novamente, tem muita coisa que eu não entendo, mas eu creio. Tem muita coisa que eu não vou saber explicar para você, mas eu creio. Se o profeta falou, eu creio, está na mensagem, eu creio. Assim a gente vamos aprendendo um com os outros. Deus vai acrescentando aqui, Deus vai acrescentando ali, e a visão vai se tornando mais clara. O problema nunca se tornará mais claro se você se estancar, você fechar a tua visão para a palavra. Não, a coisa não aconteceu, então você está fechando. O Espírito Santo nunca vai poder trabalhar na sua vida. Agora você diz, Senhor, olha, se há algo aí, abra o meu entendimento. Me ajuda a entender isso. A maioria das pessoas, olha só, não foi verdadeiramente espiritual como um todo, porém, mais político. Um movimento político. A maioria das pessoas abraçou o protestantismo, porque, como tenho afirmado,
detestam o sistema romano de cativeiro político e financeiro. Assim, em vez de ser um grande movimento espiritual, com todos os sinais inequívocos da influência do Espírito Santo, como quando Deus usou meios puramente espirituais para realizar seus propósitos, no Pentecostes, ele foi, na verdade, uma obra na qual a cólera do homem redundou em louvor a Deus. Fez ao contrário. Tornaram-se a lavagem novamente, ao vômito. Porque pegaram o sistema, pegaram a mensagem e colocaram dentro de um sistema, e dali tem-se a totalidade. Então, o que é decidido através de um plenário é lei. A mensagem não é. Não é. Eu estou falando de conhecimento de causa, não estou falando porque eu ouvi alguém dizer. Eu estou falando porque eu presenciei. Quem sou eu? Vou vencer 400, 500 ministros? Vou dizer, peraí, vocês estão errados. Quem é você? Nós estamos aqui, 2, 3 gerações. Segunda geração de crente da mensagem. No mesmo enlaço. Nós estamos aqui, olha aqui nossa linhagem. E você está vindo de onde? Mas nem sabe. Como saíram falando que eu nunca nem tinha sido consagrado a pastor. Da onde que eu vim? Que para eles, eu teria que ir em Goiânia, para os pastores lá, os bispos, colocarem a mão sobre mim. Aí eles entenderiam que eu tinha sido imposto as mãos sobre mim. Para muitos era isso. Então, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Mas a palavra é tudo para nós. Então a palavra que tem que nos guiar. Então, irmãos, às vezes, o profeta, quando ele falou aquilo, às vezes você não entendeu, quando ele diz assim, vai ter momentos que você vai ter que ficar sozinho. Às vezes você achou que o profeta falou aquilo por alegoria, ou só para mistificar a coisa. Não, 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 não. A verdade, muitas vezes, é fazer isso com você. Te pôr numa situação que às vezes vai ter que se sentir sozinho. Só que quando Elias se sentiu assim, sabe o que aconteceu? Deus mostrou para ele. Falei, não, Elias, você não está sozinho não. Tem mais 7.000 que não tem dobrado seus joelhos. Ah, mas aqueles que também têm colocado no coração, Deus tem colocado no coração deles o mesmo nível de fé que tem colocado em nossos corações. De poder avançar. De não ficar dentro da era de Laodiceia. De não ficar dentro dos seus preceitos. Isso nos alivia. Temos pastores dando mensagem, renomados, que tem batido o martelo mesmo. Não vamos ficar até quando tomando ceia? Vamos ficar até quando desses rituais? Até esses dias atrás era praticamente eu e o pastor Ailton sozinho. Mas já estão se levantando outros. Mas quando você vê um grandão lá, que não sei o quê, um bispão, não, eles estão tudo errado. O bispo está falando que estão errado, então segue lá o bispo. Segue lá o bispo. Não tomar a palavra. Até onde, até quando vamos continuar sem ler a palavra, sem estudar a palavra, sem se entregar completamente ao Espírito Santo? Porque assim como 2000 anos atrás crucificaram a Cristo, aqueles que hoje estão crucificando a Cristo por segunda vez. A maioria das pessoas abraçou o protestantismo. Por quê? Como tenho afirmado, detestavam o sistema romano de cativeiro político e financeiro. Foi um abraço político, não foi um abraço espiritual. Deus não pôde trabalhar com eles de uma forma especial. Mas Deus alcançou a eles. Eles não puderam ver. Iluminou demais. Quando um farol vem e ele é muito forte, ou ele ilumina, ou ele te cega de uma vez. A única forma de um farol te cegar, sabe como que é? Não é quando você está a favor do farol.
A única forma do farol te cegar é quando você vai o quê? Contra. Já pararam para vocês prestar atenção? O profeta diz, a luz quando ela vem, ou ela ilumina para uns, ou cega outros. Como que a luz vai iluminar? Damos um exemplo aqui. Se eu tenho um farol de uma moto, o farol está iluminando para lá, como que ela vai me cegar? Se eu tenho um carro, estou dirigindo, o farol está iluminando para frente, iluminando a estrada, como que ela vai me encandear? Ela só vai me encandear quando eu estiver contra. Então a palavra está indo aqui, e eu estou vindo de lá, porque eu estou vindo contra a palavra. Ela vai me cegar. Como diz o ditado, né? O farol me candeou, é assim que fala. Mas se você caminhar sobre a luz, ela vai iluminar os seus passos. E Deus possa nos ajudar a entender essas coisas. De uma maneira simples. Mas que você possa entender isso. Então caminhe na luz, caminhe no fluxo da palavra. As eras terminou. As eras cessaram. Estamos aqui. Quando o profeta pregou as eras, aí você vai pegar aqui e falar assim, mas o profeta disse que a era ainda não terminou. No resumo das 7 eras, nós vamos ler isso. Aí sabe onde eu vou saber? O que ele estava falando? Eu vou lá. Quando ele falou isso? Em 60. Quando que a era terminou? Em 60 ele disse, quando o profeta disser que terminou a era, eles vão dizer, não, a era ainda não terminou, porque eles têm uma coisa ainda, mais além, e tal, aquela coisa, mas a era ainda não terminou, o clamor ainda está clamando, vocês lembram? Está aqui na mensagem. Qual a página? Só não vou ler, mas só vou citar a página para vocês. A última advertência do Espírito, página 329, ele vai dizer, mas a era ainda não acabou, ainda está clamando, o clamor espiritual, e tal, leia lá, 329, a advertência, a última advertência do Espírito. Mas olha só, ele fala duas coisas ali, ele diz assim, ó, quando o mensageiro disser que a era terminou, eles vão aí seguindo com seus ministérios, dizendo não, que tem alguma coisa ainda maior, e tal, como aqueles que dizem que hoje, agora é nós que temos que fazer a coisa. Nós não, sai fora. Não é nós, é Ele através de nós. É o que Ele mesmo fez lá, não é nós. O que cabe a nós como noiva, como esposa de Cristo, e aquele estudo sobre a representação que o irmão Jair está fazendo, é tremendo, irmãos. Assistam lá. Vocês entenderam o que é a representação. Eu citei agora, o pastor Gediels compartilhou conosco uma citação, e eu postei no grupo de vocês. Vocês vão lembrar sobre o mensageiro comer o livro. Quem foi que comeu? O João que comeu o livro. Estava representado em quem? Então, a representação, tudo estava ali no profeta. Não pense você que seria alguma coisa, outra com outra, não. Por isso estávamos representados no último ali. No último. Estávamos representados ali no último. Que Deus possa nos ajudar a entender isso. A demonstração sobre a era de Sardes. Página 229, Apocalipse capítulo 3, versículo 2, diz assim, sê vigilante e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O profeta disse, quisera eu que pudesse ser dito que a era de Sardes foi uma restauração, em vez de uma reforma. Eu não posso dizer isso. A palavra não a chama uma restauração, mas certamente a chama uma reforma. Se tivesse sido uma restauração, essa teria sido outra era pentecostal. Mas não foi. O melhor que pôde ser dito dela foi, confirma os restantes, que estavam para morrer.
havia algo faltando. Que coisa? Sim, certamente havia. Esta era tinha a justificação, porém não tinha conseguido a santificação e o batismo do Espírito Santo. Esse é o que foi o plano original de Deus. Isto é, o que eles tiveram no Pentecostes. Eles foram justificados, foram santificados, foram cheios do Espírito Santo. Ora, ouça-me, a razão de ser justificado e santificado ter como finalidade que você possa ser batizado com o Espírito Santo. É por essa razão que há uma igreja. É o templo de Deus, cheio de Deus, que é o Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava em Jesus enquanto ele esteve aqui na terra, levando-o a fazer as poderosas obras que fez. Voltou sobre a igreja no Pentecostes, de modo que eles fizeram as obras que ele fez. Esta era não teve estas obras. Eles tinham a palavra escrita, mas não a palavra revelada. Este foi o período de reforma, mas não temas, pequeno rebanho. Deus disse, eu restaurarei. E esta reforma ia ser o começo disto. Ele ia, de acordo com sua promessa, fazer a igreja voltar das profundezas de Satanás na Idade Média, que as profundezas de Deus que eles tinham no Pentecostes e nos primeiros anos de existência da igreja. Agora tenham cuidado, capte isso. Diz neste segundo versículo que li, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Você sabe qual é realmente o sentido de não perfeitas? É incompletas. Esta era foi uma era incompleta. Foi apenas o começo da volta. É por isso que eu disse que a Bíblia a chamou de reforma, não de restauração. Ela começara na doutrina de justificação, que significava que a salvação era inteiramente de Deus. Como Lutero pregou a soberania de Deus e a eleição, ele sabia que era tudo por graça. Ele separou a igreja do controle da hierarquia eclesiástica. Ele separou a igreja do controle da hierarquia eclesiástica. Ele derrubou os ídolos. Ele pôs fim à confissão aos padres. Ele denunciou o Papa. Foi maravilhosamente bom quando ele começou, mas Deus dissera, 1500 anos antes, Lutero, tu vais começar as coisas, porém tua era verá tudo isso incompleto. Eu deixarei isto para mais tarde. Aleluia. Nosso Deus reina. Ele conhece o fim desde o princípio. Aleluia. Sim. Lutero foi seu mensageiro. Não parecia ser, quando examinamos as falhas, mas houve um homem chamado Jonas, ele teve falhas em sua vida também. Ele era um profeta, embora eu e você possamos não querer dizer isto, baseados em como ele agiu, porém, Deus conhece os que são seus e cumpre-se sua vontade. Do mesmo modo que cumpriu-se com Jonas. Cumpriu-se sua vontade com Lutero naquela era, e sua vontade se cumprirá até a consumação, aleluia. Ora, esta foi uma era incompleta, foi uma era de reforma, mas é assim que Deus a quis. Eu quero ilustrar isto para você da maneira que fiz para um maravilhoso irmão luterano que é presidente de um bom seminário lá no Oeste. Eu fora convidado para jantar em sua residência e lhe falar a respeito do Espírito Santo. Ele estava confuso acerca de muitas coisas e me disse, o que nós luteranos temos? Eu disse, bem, vocês têm crido, Cristo. Ele disse, nós queremos o Espírito Santo, o Senhor acha que nós o temos? Eu disse, potencialmente, vocês estão crendo para recebê-lo. Ele disse, o que quer dizer com potencialmente? Nós estamos famintos de Deus. Lemos um livro sobre Pentecostes e os dons do Espírito, por isso alguns de nós fomos de avião para a Califórnia consultar o autor. Quando chegamos lá, ele nos disse que embora escrevera o livro, não tinha os dons. Ora,
Quando vimos a operação dos dons em seu ministério, quisemos falar-lhe, porque o Senhor deve saber alguma coisa acerca deles. Agora, o seminário deste irmão fica retirado no campo e é cercado por muitos acres de terra agrícola, na qual os estudantes podem trabalhar e assim custear os seus estudos na faculdade. Ele também tem fábricas que acompanham a fazenda para proporcionar emprego adicional. Assim, usando seus campos para ilustrar meu caso, eu disse: certa vez houve um homem que saiu em sua própria terra para plantar um campo de milho. Ele arrancou os cepos de árvore, removeu as pedras, arou, sucou a terra e então plantou o milho. Cada manhã ele olhava para o campo, porém certa manhã, em vez de terra árida, ele viu miríades de pequenas folhas brotando. Ele disse: graças a Deus pelo meu campo de milho. Eu então lhe perguntei: o homem tinha milho? Ele disse: bem, de certo modo tinha. Eu disse: potencialmente sim. E assim foram vocês, luteranos na Reforma, brotando sua folha, vê? O milho começou a crescer. Depois que ele apodreceu na terra durante a Idade Média, depois de diversos entre nós, havia belos e grandes talos, e certo dia um pendão de seda apareceu. Aquele pendão de seda olhou com desprezo para as folhas e disse: vocês, velhos luteranos formais, não têm nada. Olhem para nós, somos os reprodutores, os grandes missionários. Nosso dia é a era missionária. Esta era do pendão foi a era wesleyana. Eles foram os maiores missionários e até nos superaram em nossa era. O que essa era fez? Ela espalhou-se como pólen na brisa. Agora, qual é o próximo passo? Logicamente, achamos que é a própria formação e colheita do grão, o ciclo completo, mas não é assim. Há um outro estágio. Esse estágio ocorre quando a palha ou a casca se forma para cobrir a semente. E é exatamente isso que aconteceu neste ciclo espiritual. Na passagem do século XX, no começo da era de Laodiceia, houve uma crença muito difundida de que o Espírito Santo estava caindo, exatamente como ele caiu no Pentecostes. As pessoas falavam em línguas e alegavam ser batizados com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Porém, eu andei em searas muitas vezes, e já no final do verão, arranquei espigas de milho, esfreguei-as em minhas mãos para conseguir um pouco de grão, quando, para minha surpresa, não havia nenhum grão de trigo naquela casca. Embora na verdade parecesse certamente que o trigo estava ali, este é o quadro perfeito do assim chamado movimento pentecostal. E agora eu pergunto: aonde surgiria o grão então? Se o movimento pentecostal está aqui como um milho sem grãos, vocês estão percebendo? Porque aqueles que estão dentro da era de Laodiceia, dentro da era pentecostal, não têm podido ver o que você está vendo? Porque eu sou o grão, você é o grão de Deus. Estava além da era pentecostal. Além da palha, além, não havia nenhum grão de trigo naquela casca, embora na verdade parecesse certamente que o trigo estava ali. Este é o quadro perfeito do assim chamado movimento pentecostal, e que isto é um acolhimento comprovado, isto é, um acontecimento comprovado, acha-se no fato de que essas pessoas organizaram-se sobre uma doutrina e se ataram novamente, como fez a organização antes deles, provando que, ao invés da verdadeira semente, era a casca ou a capa protetora para a semente de trigo que deveria vir. Este estágio da casca era o período perigoso do qual Jesus falou em Mateus 24, que, se possível for, enganaria até os escolhidos.
O homem achou que esta palha, e assim chamada era pentecostal, era a verdadeira semente, porém, ela provou ser apenas a portadora para transportar a vida ao interior da era, na qual vem a verdadeira restauração, e a noiva trigo é manifestada no poder mencionado por Ezequiel 47, versículo 2 ao 5. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E a maneira que isto foi feita, foi pela perfeita vontade e programação de Deus. Os luteranos tiveram potencialmente o Espírito Santo sobre justificação, os metodistas o tiveram potencialmente sobre santificação, e hoje ele é trazido de volta, uma restauração. O Espírito Santo está aqui, aleluia! Ser vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer. Ora, as ideias expressas nas duas palavras vigilante e confirma são estas: vigiar contém não apenas a ideia de estar acordado, mas de estar alerta. Estar de outra maneira e estar de outra maneira insinua perigo e perda. Confirmar significa mais do que simplesmente dar apoio, significa fixar e estabelecer para permanência. Estas duas ordens se referem ao restante da verdade que está prestes ou quase a morrer. Esta expressão do Espírito mostra-se diante de mim como uma ilustração. Um grupo de escravos em total cativeiro físico e moral rebelou-se e escapou de seus captores. Na verdade, Sardes significa os escapados. Eles são perseguidos e seus grandes e gloriosos ganhos são quase que perdidos. Eles não foram recapturados. Porém, quase tudo o que se pode dizer é que eles escaparam. Não um escape completo, como alguns que estavam de acordo com a palavra. Eles tinham perdido muito suas liberdades. Agora, o Senhor diz: vocês estão potencialmente em cativeiro de novo. Cuidem que vocês não voltem. Para evitar voltar, fiquem alertas e permaneçam sempre vigilantes em relação às coisas do seu cativeiro, ou vocês perderão tudo. Eita glória! Ser vigilante, porque senão vocês perdem tudo. É assim que tem acontecido. Essa será a sua oportunidade de completar. Agora, o Senhor diz: vocês estão potencialmente em cativeiro de novo. Cuidem que vocês não voltem. Para evitar voltar, fiquem alertas e permaneçam sempre vigilantes em relação às coisas do seu cativeiro, ou vocês perderão tudo. Confirme sim. Agora, naquilo que vocês deixaram de tal maneira a estabelecer permanentemente o que tem, e assim se assegurarem contra a futura perda. Esta será a sua oportunidade de completar o que vocês não completaram. Porém, foram eles avante? Não, Senhor. Eles não deram ouvidos à voz do Espírito, e outra era entrou em cativeiro, e assim Deus levantou outros que levariam a cabo sua vontade. Deus desviou-se da denominação luterana
como ele fez com todas as outras, e elas jamais voltarão. Deus teve que prosseguir e numa nova era, trazer mais verdade e um pouco mais de restauração. Amém. Vamos só mais aqui um juízo, só mais uma folha, e nós daremos sequência na noite. Juízo, Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Eu quero ler outra tradução, West, deste versículo. Tenha lembrança, pois, de que maneira tens recebido a verdade como depósito permanente, e de que maneira a ouvistes, e salvaguarda-a, e muda de opinião imediatamente. É muito evidente, conforme este versículo, que Deus lhe tinha dado a verdade como um depósito permanente. Foi recebida e é irrevogavelmente deles. Resta agora ver o que eles farão com ela, se a observarão ou não. E isto é verdade. Fora-lhes dada a verdade básica de todo o Evangelho. O justo viverá da fé, do Senhor vem a salvação. Eles tinham ouvido a verdade da Bíblia, que derrubou as doutrinas de Roma e desprezou toda a autoridade papal. Eles conheciam a verdade de que a igreja não salva. Eles compreendiam a ceia do Senhor. Eles tinham luz acerca do batismo das águas. Eles puseram fora as imagens, verdade? Ora, nunca houve uma era com mais homens com tanta luz para difundir. Eles tiveram suficiente iluminação para reparar completamente o velho sistema ou começar de novo e permitir a Deus guiá-los, regra sobre regra e mandamento sobre mandamento. Mas eles receberam a verdade, eles a queriam e a ouviram, mas a questão foi, como eles a ouviram? Eles a ouviram para edificar sobre ela, ou foi a mesma atitude que muitos gregos tinham? Algo sobre a qual discutir ou teorizar? Evidentemente, a rica palavra da vez de servir para uma evidentemente a rica palavra da verdade estava sendo ouvida de uma maneira acadêmica, em vez de servir para uma realização prática. Porque Deus estava exigindo uma mudança de mente com relação a ela. Se esta é a palavra de Deus, o que na verdade é, então deve ser obedecida. Falhar em obedecer traria juízo. Quando os guardas do templo sagrado eram encontrados dormindo, eles eram açoitados e suas vestes queimadas. O que o Senhor fará àqueles que nesta era relaxaram sua guarda? Virei sobre ti como um ladrão. A antiga Sardes era constantemente molestada por bandidos que precipitavam-se das colinas e saqueavam as pessoas. Assim eles sabiam muitíssimo bem o que o Espírito estava dizendo com isto, que a vinda do Senhor é como um ladrão. Só vigilância e preparo serão suficientes para estar prontos para a sua vinda. Aleluia. Aqui o profeta nos exalta a estar olhando, vigilantes, ao quê? A palavra. Porque a segunda vinda de Cristo, ela seria como filho do homem. A segunda vinda de Cristo daria como filho do homem. Não seria de outra forma. E filho do homem é um profeta. Virei sobre ti como um ladrão. A antiga Sardes era constantemente molestada por bandidos que precipitavam-se das colinas e saqueavam as pessoas. Assim ele sabia muitíssimo bem o que o Espírito estava dizendo com isto, que a vinda do Senhor é como um ladrão. Só vigilância e preparo serão suficientes para estar pronto para a sua vinda. Agora, sabemos que esta é uma mensagem para a falsa vinha, porque a vinda do Senhor será como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé? Um profeta.
pessoas dariam ênfase nisso? Nunca deram ênfase a Noé. Se tivessem dado, eles estavam salvos. Muitos trabalharam na arca, mas não receberam, não conceberam a revelação. Agora, sabemos que esta é a mensagem para a falsa vinha, porque a vinda do Senhor será como foi nos dias de Noé. Os 8 salvos estavam bem cientes do iminente dilúvio. Estando cientes, prepararam-se e foram salvos, aleluia. Porém, o mundo dos ímpios foi devastado. Embora estivessem diariamente em contato com os justos e ouvissem a verdade, eles desviaram-se dela, até que foi tarde demais. Aquelas pessoas completamente carnais, daquele período antigo, tipificavam hoje os cristãos nominais, cujas vidas estão repletas de coisas terrenas, sentem prazer nelas, a tal ponto que não tem nenhum desejo pelo espiritual. O que nós falamos na introdução aqui. E não estão de maneira alguma cientes, nem preparados para a sua aparição. Eita glória! Não estão. Como vão entender? Não tem como entender. Por isso que nós estamos falando, e muitos não estão podendo compreender. O problema é quem está falando? O problema é nós que estamos adiantando? Não. O problema está sendo você, que está precisando se posicionar, olhar mais para a palavra e entender que esta vinda, como seria esta vinda do Senhor? Não como a denominação está pregando. Eles pregam a terceira vinda de Cristo como a segunda. Terceira vinda que todo olho vai ver, e aquela coisa, e vai vir estabelecer o reino milenial. Não, aquilo é vinda aqui, para estabelecer o reino milenial, porque a segunda vinda já se cumpriu, e todo olho viu, mas não entenderam. Veio como ladrão. Eles viram, mas não viram. Viram, mas não viram. Por quê? Salmos diz, tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Nem há respiro algum em suas narinas. E ele estava falando das estátuas, dos ídolos. Ele diz, iguais a eles se tornam aqueles que creem e acreditam neles. O Senhor possa nos ajudar a entender essas coisas. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela porção da tua palavra dada-nos nesta manhã, na qual de uma forma especial tu nos falaste, tu nos exortaste, nos confirmaste, através da tua palavra, aquilo que nós precisamos ouvir e entender. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Conceda-nos um dia na tua presença, meditando naquilo que ouvimos e recebemos. E que logo na noite possamos nos reunirmos novamente para seguir alimentando nossas almas com a sua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, abençoe os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet e aqueles que posteriormente estarão assistindo, ouvindo em seus lares. Ajuda-os, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Que a verdadeira Páscoa possa resplandecer na vida das pessoas. Eles possam entender o real objetivo daquela morte e daquela sepultura e daquela ressurreição naquele domingo pela manhã. Deus, ajuda-nos, ó Pai, a compreender todos os teus mistérios desse tempo que nós estamos vivendo. Esta é a nossa oração e o nosso pedido. Cura os enfermos e liberta o cativo. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos todas essas bênçãos. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos agradecer aqui os irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra e uma bênção ter cada um de vocês aí do outro lado, se alegrando conosco, né? Estiveram conectados conosco nosso irmão Jailson Souza e sua esposa, né? Colocou aqui a nossa irmã Lúcia de Souza, né?
Deus abençoe o irmão Jailson e sua esposa. Irmão Jonas irmão Jailson, irmã Lúcia, Paraíba. Irmão Jonas da Silva, aqui de Alto Paraíso. Irmã Marlúcia dos Santos, Eloá Kenara, Alto Paraíso também. Irmão Romeu Aisme, daqui de Ariquemes. Irmã Maria José, Alto Paraíso. Irmã Ivonete Lopes, e Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, né? Também, acho que é o irmão... Deu um branco aqui, o irmão Estevão, Marcelo Estevão também, né? O irmão Letácio Júnior, Maceió, Alagoas. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estiveram conectados conosco. Aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer ao Senhor com louvor, e à noite, a partir das 7 horas, estaremos aqui novamente, alimentando nossas almas com tua santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Tempo de escuridão, dessas trevas, a última praga, morte será. Porém, tu, meu Deus, tem nos dado um cordeiro, seu sangue tem vida, salvação nos deu. Segurança, é um sinal sobre mim. Minha vida está segura no sinal. Este sangue é tudo para mim. Aplicado está para minha salvação. Segurança, é um sinal sobre mim. Perdido estive, vivendo em pecado, longe de Jesus Cristo, procurando uma luz na escuridão. Porém, tu, meu Deus, não olhou minha condição. Seu sangue na cruz, vida eterna me deu. Minha vida está segura no sinal. Este sangue é tudo para mim. Aplicado está para minha salvação. Que segurança, é um sinal sobre mim. Minha vida está segura no sinal. Este sangue é tudo para mim. Aplicado está para minha salvação. Que segurança, é um sinal sobre mim. Minha vida está segura no sinal. Este sangue é tudo para mim.
Segurança é um sinal sobre mim, oh, de segurança. Segurança, um sinal sobre mim. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus.